Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre duas empresas que estão baratas e que também são excelentes pagadoras de dividendos. Uma delas, além de ser uma boa pagadora de dividendos, também é uma empresa de crescimento e vale muito a pena ficar de olho. Eu já adianto que esse vídeo não é uma recomendação de compra, também não é uma análise completa sobre essas empresas, mas são empresas que eu acho que estão muito baratas no momento e eu quero compartilhar aqui com você, além de mostrar alguns indicadores de ambas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal A Ótica do Dinheiro, onde, dentre outras coisas, eu compartilho algumas teses de investimento, como eu vou fazer aqui agora. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora. Já se inscreve, ativa o sino das notificações também para receber os avisos de quando tem vídeo novo. E se não for pedir muito, já deixa o seu like aí também, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui como canal e também a te entregar conteúdo gratuito e de qualidade aqui no YouTube. Dito isso, bora lá direto ao ponto falar dessas duas empresas. Eu vou começar com a primeira aqui e eu já vou ativar a tela aqui para compartilhar isso com você. Prontinho, estou aqui com Banco do Brasil Seguridade na minha tela no Trademap. Aliás, se você não tem assinatura no Trademap e quer fazer uma assinatura no Trademap, já vou deixar aqui de cara, antes que eu esqueça, o cupom. Então vai aparecer aqui na tela para você o cupom que a gente tem aqui no canal. Para quem quiser fazer assinatura no Trademap, tem versão gratuita também, eu deixo o link aqui embaixo. Mas se você quiser fazer alguma assinatura, não paga o valor cheio. Bota o nosso cupom aqui de desconto, que a gente tem desconto lá para assinatura na maioria dos planos. Beleza? Bom, dito isso, vamos ver aqui então quais são os dados que me levam a enxergar Banco do Brasil Seguridade como uma empresa hoje, além de ser boa pagadora de dividendos, isso eu já vou mostrar aqui para você. Se você ainda não conhece a característica da empresa, ela é uma excelente pagadora de dividendos, né? Tem sido assim nos últimos anos. Ela também está bastante barata, está num preço interessante, principalmente quando a gente compara com o histórico. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dados de Banco do Brasil Seguridade. Começando aqui por algo que eu considero bastante importante, então em características da empresa, né? A empresa foi fundada lá em 2012, abriu o IPO em 2013, e na verdade ela já existia, né? Uma empresa que pertence ao Banco do Brasil, ela só foi separada do Banco do Brasil como um todo, e aí passou a ser Banco do Brasil Seguridade, né? É uma parte do Banco do Brasil que se tornou uma empresa, a parte de seguros, que é justamente BBSE3 na Bolsa de Valores. Hoje é uma empresa que tem tag along de 100% listada no novo mercado, no mais exigente dos segmentos de listagem. Isso aqui tem a ver com governança, inclusive com exigências, então é um bom sinal. Beleza, o que a gente tem aqui em relação aos números de Banco do Brasil Seguridade? Eu vou falar de alguns dos números de uma maneira bem resumida, né? Como eu falei anteriormente, isso não é uma análise completa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em, por exemplo, lucro líquido. Lucro líquido histórico de Banco do Brasil Seguridade. A gente vê que aqui, de acordo com o último balanço do primeiro trimestre de 2021, o Banco do Brasil Seguridade está, na verdade, na média de lucro líquido dos últimos balanços, né? Então, nada muito acima, a empresa está, em termos de lucro líquido, andando de lado. Inclusive, eu já vou falar sobre isso, essa é uma característica da empresa, mas não significa que ela seja uma empresa ruim, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui também em outro indicador, que é o preço sobre lucro. E esse indicador é o preço por ação dividido pelo lucro por ação. E aqui a gente tem um preço sobre lucro atual na casa dos 11,8 aqui, um pouquinho abaixo da média, está indicando que a empresa, de acordo com a média, está barata, olhando apenas para esse indicador. Quando a gente olha preço sobre valor patrimonial, também um pouquinho abaixo da média aqui, indicando também que a empresa tá barata ou ao menos que não tá cara, né? Numa comparação direta com ela mesma, com o histórico desses indicadores. Agora vamos olhar aqui os dividendos de Banco do Brasil Seguridade. Proventos dos últimos 12 meses, 5,78%, né? Aqui ele pagou alguns não recorrentes e elevou bastante, né? Tava pagando aqui quase 1% ao mês, um número bem próximo de 1% ao mês, 23,57% nos últimos 24 meses, né? Mas se a gente considerar aqui os últimos 12 meses, é um dividendo bastante interessante, mesmo levando em consideração que a empresa passou por alguns momentos de dificuldade, ainda está passando. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso
também. Então, mesmo assim, um dividendo de quase 6% nos últimos 12 meses, bastante interessante. E falando especificamente do dividendo de Banco do Brasil Seguridade, pela característica da empresa e pelas dificuldades que a empresa passou, principalmente dentro desses últimos 12 meses, a tendência é de que as coisas melhorem bastante a partir de agora, principalmente porque a taxa de juros muito baixa, lá nos menores patamares, a taxa de juros, a Selic, chegou a bater 2%, ficou um tempo nesses 2%, isso prejudica bastante uma empresa de seguros, como é o caso de Banco do Brasil Seguridade. Como a taxa de juros agora virou para um aumento, né, ela sai de 2%, já está em 3,5% ao ano, e está numa tendência de seguir aumentando, a tendência é de que até o final de 2021 essa taxa de juros chegue aí a mais de 5%, ao menos é isso que o mercado está avaliando nesse momento. Então isso deve elevar também o resultado de Banco do Brasil Seguridade. Logo, a empresa que tem essa característica de distribuir bastante dividendo deve melhorar um pouquinho a performance e também a distribuição de dividendos. Então pode ser um bom momento, um momento interessante para colocar essa empresa na carteira. Obviamente, como eu falei no começo, você precisa estudar bem mais a empresa, ver se ela cabe na sua carteira, não é uma recomendação de compra em si, mas eu estou mostrando aqui para você algumas características que talvez você deva levar em consideração na hora de uma análise mais aprofundada dessa empresa, que é uma empresa bastante interessante sim. Agora eu quero mostrar outra coisa aqui para você. Dá uma olhada na característica aqui da empresa. Em termos de crescimento, a gente tem aqui alguns números, né? Crescimento de lucro líquido em 3 anos, lucro líquido em 5 anos. Você nota aqui que tanto o EBITDA também, né? Crescimento em 3 anos, em 5 anos. E esses números nos mostram aqui uma característica bem clara de Banco do Brasil Seguridade. Ela não é uma empresa de crescimento, ela é uma boa pagadora de dividendos. Então, faz sentido colocar Banco do Brasil Seguridade na carteira se você tem o objetivo justamente do recebimento de dividendos. E, obviamente, aliado ao fato da empresa estar relativamente descontada no momento, ou seja, apresentar uma margem de segurança interessante, você pode sim vir a ter uma valorização interessante aliada ao pagamento de dividendos nesse momento. Mas não dá para esperar de Banco do Brasil Seguridade um crescimento muito grande, porque ela não é uma empresa com essas características. E antes de eu partir para a próxima empresa, que sim é uma empresa, além de boa pagadora de dividendos, uma empresa de crescimento também e que está descontada, então, ao meu ver, tem um desconto ainda maior em relação a Banco do Brasil Seguridade pelo conjunto, pelo todo, eu preciso te falar em relação ao Banco do Brasil Seguridade que existe um ponto que eu julgo negativo também, que embora já esteja no preço, aliás, o desconto de Banco do Brasil Seguridade, ao meu ver, ele vai além ainda desse risco, que é o risco do governo, ou seja, Banco do Brasil Seguridade tem o governo no meio, é uma empresa estatal e por conta disso sempre tem o risco do governo ir lá e meter o dedo na empresa e, por exemplo, prejudicar aqui os lucros, o resultado da empresa e também em relação à administração, porque uma vez que não estejam no comando da empresa pessoas altamente qualificadas, isso pode também influenciar no resultado da empresa. Fechado? Então, entendido isso, vamos partir agora para a próxima empresa, que é Energias do Brasil. Então beleza, estou agora com Energias do Brasil aberta aqui no Trademap, é a segunda empresa boa pagadora de dividendos e que está barata nesse momento, tag along de 100%, listagem novo mercado, uma empresa que teve o IPO lá em 2005, embora ela tenha sido fundada em 1996, demorou aí quase 10 anos para entrar na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa bastante diversificada no setor de energia elétrica, porque ela trabalha tanto em geração quanto distribuição, transmissão e comercialização de energia. Então, ela é uma empresa bastante completa para quem quer ter uma empresa de energia elétrica na carteira, ou mais, né? Ou mais de uma empresa. Também Energias do Brasil pode fazer bastante sentido, principalmente pelas características que eu vou mostrar aqui para você. Empresas de energia elétrica geralmente são boas pagadoras de dividendos, e no caso de Energias do Brasil, além de boa pagadora de dividendos, ela tem a característica de crescimento. Eu já vou mostrar onde a gente consegue ver isso aqui nitidamente. Mas antes, vamos começar aqui por alguns indicadores como lucro líquido. Olha só o histórico de lucro líquido de Energias do Brasil. Crescente, né? A gente olha aqui de 2012 para cá, se a gente fosse desenhar uma linha aqui, embora tenha alguma oscilação no meio do caminho, que é natural, mas a gente tem aqui um crescimento nítido de lucro líquido para Energias do Brasil. Então,
ponto bastante positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no preço sobre lucro. Olha só, preço sobre lucro ao contrário aqui, né? A gente tem ele abaixo da média, ou seja, ponto positivo, porque significa que Energias do Brasil, comparada com ela mesma, em termos de preço sobre lucro, está barata. Quando a gente olha aqui, preço sobre valor patrimonial, também a empresa está sendo negociada nesse momento, embora historicamente sempre tenha, né, em alguns momentos aqui ela não foi negociada abaixo do valor patrimonial, mas nesse momento ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, e esse é um indicador também que mostra que a empresa está relativamente barata aqui, né? Também comparada com as médias, ela está minimamente respeitando as médias, que não foge muito de 1, né? Preço sobre valor patrimonial, mas que indica, quando está menor que 1, indica, de certa forma, que a empresa está barata. Beleza, agora vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Olha só, isso aqui é muito bonito de ver, né? Os destaques aqui, o preço sobre lucro abaixo da média, o EV sobre EBITDA abaixo da média, o ROI acima da média, né? Isso é positivo. Margem líquida acima da média também. Dívida líquida sobre EBITDA abaixo da média. Então, todos os indicadores aqui mostram uma melhoria em relação à média de 3 anos, né? Números bem positivos para Energias do Brasil. Quando a gente olha aqui para o dividend yield dos últimos 12 meses, dado o preço atual, 5,21%, um dividendo também muito bom. Se pegar aqui para 24 meses, a gente vai para 8,07%. E aqui a gente tem todo o histórico de dividendos, juros sobre capital próprio e lucro, né? Quando a gente vai olhar aqui para crescimento de Energias do Brasil, lembra da característica lá de Banco do Brasil Seguridade, que é uma empresa um pouco mais estagnada em relação a crescimento, né? Ela já é uma empresa extremamente madura. Quando a gente olha para Energias do Brasil, a gente vê que ela está em franca expansão, que ela vem crescendo e vem numa tendência de crescimento. Basta a gente avaliar aqui os números, olhando, por exemplo, o crescimento de lucro líquido, 35,03% nos últimos 3 anos. O crescimento de lucro líquido em relação aos últimos 5 anos, 3,41%. EBITDA, 3,19% em relação aos últimos 5 anos. E em relação aos últimos 3 anos, 19,4%. Quando a gente olha aqui para outros números, né, como o patrimônio líquido da empresa, a gente vê que vem crescendo, né, de 2019 para cá, por exemplo, sai de 10 bi, vem para 11,5 bi. Receita da empresa também crescendo, o EBITDA também crescendo, lucro líquido, como a gente viu, crescendo, o ROI também crescendo, então a empresa está conseguindo melhorar, inclusive, o retorno, e as margens também em crescimento. A empresa tem se mostrado aí mais eficiente em relação a ela mesma, então só pontos positivos, dando uma olhada rápida nesses números. Outro número aqui interessante, né? A dívida líquida sobre EBITDA também controlada, né? Abaixo de 2 na maioria dos períodos aqui, né? Recentemente ela baixou bastante de 2, está em 1,77. Bom, agora me conta aí se você investe em alguma dessas duas empresas, ou em Energias do Brasil, ou em Banco do Brasil Seguridade. E também me conta qual é a estratégia que você costuma adotar para sua carteira, o que tem mais a ver com o seu perfil, uma estratégia mais voltada para crescimento ou uma estratégia mais voltada para dividendos. Eu preciso saber disso, é uma informação importante aqui para mim, para poder justamente produzir mais conteúdos, ou voltado um pouco mais para empresas de crescimento, ou voltado um pouco mais para empresas de dividendos. Eu quero produzir aqui conteúdo de relevância para você, então é importante a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, aproveita também para me seguir no Instagram, porque lá eu posto conteúdos diariamente, além de ajudar todo mundo lá com as dúvidas, respondendo perguntas e também no direct. Dito isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!